2 semanas, completando hoje a nossa 3ª semana, nós temos conversado sobre espiritualidade cristã, sobre a prática de fé cristã, através dessa série de mensagens que nós estamos chamando de espiritualidade simples. E você que está nos acompanhando nessa série de mensagens, você que tem ouvido as mensagens, é bem provável que você reparou que nós temos falado muito sobre Jesus. A cada semana nós temos falado sobre Jesus, e eu espero que você não ache que isso foi coincidência, que por 3 semanas seguidas estamos falando de Jesus. Não é coincidência, é proposital, porque não tem como falar de espiritualidade cristã sem falar de Jesus. Aliás, não tem como falar de fé cristã sem falar de Jesus, porque Jesus, dentre todas as experiências de fé que já existiram na história, o cristianismo é a única que está vinculada a uma pessoa, a pessoa de Jesus. Se você tira Jesus do cristianismo, não resta mais nada para essa profissão de fé. Então nós realmente temos falado muito sobre Jesus e a minha expectativa, eu fico pensando como é que vocês recebem essas mensagens, né? E a minha expectativa é que quando alguém pergunta para você, viu, o que vocês estão conversando lá na sua igreja? O que tem sido o assunto que vocês têm conversado lá na igreja de vocês? A minha expectativa é que vocês falem para quem pergunta para vocês. A gente está falando sobre Jesus. Tá como assim sobre Jesus? É, sobre Jesus. Eu acho que meu pastor agora fica apaixonado por Jesus. Ele só quer saber de Jesus, ele só fala de Jesus, para ele agora tudo é Jesus. Eu espero que você também esteja apaixonado por Jesus, que para você também tudo seja Jesus, que Jesus seja tudo para você, que Jesus seja tudo em você, seja este o seu principal assunto, a principal motivação, a principal fonte de esperança e inspiração para a vida. Foi falando em Jesus que pensamos sobre dízimos na primeira semana, apresentando dízimos como uma forma de gratidão, de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele é e tem feito em nossas vidas. Foi falando de Jesus que nós falamos semana passada sobre adoração e observamos que não precisamos de nada além de Jesus para adorar a Deus, para render as nossas vidas a Deus. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar de mais um desses pilares da nossa experiência cristã, que é a oração. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa disciplina espiritual que nos aproxima de Deus, que nos faz conhecer os seus propósitos, os seus desígnios, a sua vontade. Will, eu estou um pouquinho incomodado com o microfone, vou pegar aquele, tá? Som. Agora está melhor. Vamos falar de Jesus de novo. E hoje vamos falar de Jesus e aprender com Jesus sobre oração. E eu preciso confessar algo para vocês. Que desses temas que nós vamos abordar nessa série de mensagens, dízimo, adoração, oração e semana que vem a meditação bíblica, o tema de hoje para mim é o mais difícil de todos de compartilhar, de falar, de trazer uma reflexão. Porque o tema de hoje, oração, é um assunto que eu sinto que eu ainda estou aprendendo. Eu estou perto de completar 20 anos caminhando com Jesus, e quando a gente fala de oração, eu olho para esse pilar da nossa fé e eu vejo que é uma coisa que eu não, é algo que eu não tenho domínio, que eu não tenho a compreensão total do assunto. Então talvez o que eu vou te falar hoje sobre oração vai parecer um pouco incompleto, mas eu vou compartilhar apenas uma experiência de 20 anos caminhando com Jesus e que não é uma experiência completa. Eu tenho algumas dificuldades para compreender a oração. Nesses últimos 20 anos, algumas coisas que eu aprendi sobre oração. Por exemplo, nesses 20 anos, primeira, acho que a lição mais preciosa que eu tive nesses 20 anos sobre oração é que eu não sei orar. Essa foi a lição mais preciosa que eu tive sobre oração. O apóstolo Paulo fala que nós não sabemos como orar. Não sabemos. Nós não temos
palavras, não sabemos nos colocar diante de Deus, e uma vez que a gente não sabe orar, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Outra coisa que eu aprendi sobre oração ao longo desses 20 anos é que, além de não saber orar, eu aprendi também que Deus sabe o que eu preciso antes que eu venha pedir. Antes mesmo de que a necessidade se apresente de mim e eu faça um pedido a Deus, antes disso, Deus já sabe do que eu preciso naquele exato momento. E uma lição também muito preciosa que eu tive nesses 20 anos sobre oração é que Deus faz infinitamente mais daquilo que eu peço ou eu penso. Então, quando eu penso em oração, eu fico um pouco confuso, assim, porque às vezes eu quero organizar meus pensamentos. Eu penso em oração e eu penso que oração é algo que eu não sei fazer, mas quando eu vou fazer, Deus já está adiantado na frente, resolvendo. E quando eu começo a elaborar aquilo que vou fazer, falar para Deus e falo, Deus faz muito mais daquilo que eu estou pensando ou pedindo. E ainda assim, mesmo não sabendo o que falar, e falando errado, e falando insuficiente, e Deus ainda fazendo aquilo que Ele quer, ainda assim Deus me encoraja e nos encoraja a todo momento se colocar diante dEle em oração. Certa vez Jesus estava conversando com os seus discípulos e Ele disse: peçam, e a porta vai se abrir diante de vocês. Peçam, que vocês serão atendidos. Constantemente nós vemos, inclusive, muitas parábolas onde Jesus nos encoraja a todo tempo estar orando, mesmo sem saber, mesmo Ele sabendo o que nós vamos falar, e mesmo Ele fazendo além daquilo que nós vamos falar. Eu não sei se eu simplifiquei ou se eu compliquei mais a situação, é que eu não queria ficar sozinho nessa, então por isso eu compartilhei com você, porque quando o assunto é oração, por mais que é algo que eu não sei fazer e que Deus já sabe o que precisa ser feito, eu ainda assim me sinto inspirado a orar, porque na oração nós estamos abrindo nosso coração para Deus e desenvolvendo um diálogo com Ele. Talvez a prática da oração tenha se perdido nos nossos dias, porque nós achamos por vezes que Deus está esperando as palavras que saem dos nossos lábios. Talvez você já tenha ouvido a expressão: a oração move a mão de Deus. Move nada. Move nada, mentira, te enganaram. Você imagina Deus de braço cruzado, aí você orando, Deus, eu não quero mexer a mão, mas Ele está orando, então vou ter que ver. Não existe isso. Nós não temos palavras suficientemente boas para convencer a Deus a fazer algo que Ele não quer fazer. Então a oração não move a mão de Deus. Deus não ouve nossas palavras, Ele lê o nosso coração. Vou repetir: quando o assunto é oração, Deus não ouve as nossas palavras, Ele lê o nosso coração, Ele vê aquilo que está em nosso coração. Talvez a prática da oração está se perdendo em nossos dias, é porque em algum momento alguém nos ensinou que a oração válida, a oração poderosa, é aquela cronometrada. E se você atravessa as horas orando, isso te faz mais espiritual. Ou você tem mais horas faladas com Deus. Não é plano de telefonia, gente. De minutos falados com Deus, como se a quantidade de minutos validasse uma oração. Aliás, achamos inclusive que quem ora é mais espiritual do que quem dizima. Nós achamos que alguém é muito espiritual pelo muito orar. Mas nós chamamos alguém tão espiritual assim que lê a Bíblia, dizima ou até mesmo adora. E talvez é por isso que estamos perdendo a prática da oração. E para mim, o principal ponto pelo qual nós estamos perdendo a prática da oração nos nossos dias é que nós entendemos, pelo menos com o pensamento cristão, nós entendemos que a oração é um diálogo com Deus. Você já ouviu isso? Que orar é conversar com Deus. Orar é um diálogo com Deus. Porém, a gente acha que esse diálogo é iniciado por nós. Para pensar nas suas orações.
Não sei com que frequência elas acontecem, mas quando você ora, quem é que começa o diálogo? Você consegue se recordar, se lembrar da última oração que você fez, não para iniciar uma conversa com Deus, mas para responder algo que Deus já estava falando? Nós pensamos na oração como um diálogo que nós damos o start. E talvez por isso nós perdemos tanta motivação, assim, porque parece que depende de nós a oração. Como se Deus não tivesse falado antes, e aí nós vamos apenas responder o que Deus já está falando. E perdemos então o interesse pela oração por conta dessas coisas, talvez. Nesse mês nós estamos desenvolvendo uma prática de recomendar livros de leitura, né? E esse mês nós recomendamos um livro. Se você tiver que ler 2 livros esse ano, 2 livros, que um dos livros que você leia seja esse aqui. Quando o assunto é oração, tem um cara que ele é um autor, ele é um pastor. Ele escreveu esse livro em 1906. O nome do livro é O Poder da Oração. Leia esse livro, vale a pena você comprar e ter na sua estante. É um livro fininho assim, fininho, mas é muito bom sobre oração. Quando o assunto é oração, o pastor Edward Bonds, ele diz o seguinte, que a familiaridade com Deus, ela não surge de contatos esporádicos. A familiaridade com Deus não surge de contatos esporádicos. Deus não confere suas dádivas aos transeúntes ocasionais ou apressados. Se Deus não for a primeira coisa em nosso pensamento e esforço pela manhã, Ele ficará em último lugar no restante do dia. A oração, ela revela a importância que nós damos para esse relacionamento com Deus. E essa frase me marcou muito nesse livro, porque ele diz, eu concordo muito com o que ele diz, e é uma prática na minha vida. Quando meu dia não se inicia com Deus, dificilmente eu encontro Deus no meio desse dia. E um dia que eu começo sem começar com Deus, sem ter Deus como primícia, como primeiro, eu fico me questionando, preparando essa mensagem, que tipo de dia é esse que eu tenho, que não começou com Deus? A oração, ela é um diálogo, e é um diálogo que Deus quer iniciar. A oração é um diálogo onde Deus quer começar o relacionamento conosco, nós respondemos aquilo que Ele já está falando. É lógico que a gente também pode falar com Deus. Luiz, eu não posso começar uma conversa com Deus? É claro que pode e deve. O que eu quero encorajar vocês nesta noite é não olhar para a oração apenas como um diálogo iniciado por nós. Eu quero te encorajar nesta noite a aprender a ouvir o que Deus está falando e responder através da oração. Um dos discípulos de Jesus teve essa dúvida uma vez. E ele queria saber como ele podia orar. Como é que ele podia se aproximar de Jesus, de Deus, através da oração? E com esse discípulo, eu queria aprender junto com vocês, rapidamente, algo muito precioso sobre oração. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11. E possamos aprender com esse texto, com as palavras de Jesus sobre oração, como que é esse diálogo entre nós e Deus? Como é que funciona essa questão chamada oração, que nos leva a nos relacionar com Deus? Vamos olhar para o texto de Lucas e aprender um pouquinho sobre esse assunto. Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 13. Nos diz o seguinte: Certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Tenta visualizar essa cena, Jesus orando. E aí diz o texto que, tendo Jesus terminado essa sua oração, quando ele terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: Quando você for orar, diga o seguinte: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos
cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. E aí Jesus continuou, ele não parou aqui. Ele continuou, ele disse no versículo 5: Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite. Imagina um amigo chegar na sua casa à meia-noite. Na verdade você, né? Você que tem um amigo. Imagina chegar na casa de um amigo à meia-noite e diz assim para ele: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa vai responder: Não me incomode. Belo amigo, ele sempre precisa renovar as amizades. Não me incomode, a porta já está fechada e os meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Mas aí Jesus fala algo interessante no versículo 8: Eu lhe digo, embora esse grande amigo, esse amigão, não se levante para te dar o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que você precisar. Então, disse Jesus: Por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. E Jesus conclui esse ensino sobre oração dizendo o seguinte: Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, diz Jesus, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais, Jesus pergunta, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Até aqui. Se em algum momento da sua vida você se sentiu frustrado, ou, como eu, reconheceu que você não sabia orar, você não está sozinho nessa. Os discípulos de Jesus não sabiam orar. O que para mim é um grande prêmio de consolação, porque alguém que está caminhando com o próprio Deus não sabe orar, quem dirá eu? Os discípulos, diz o texto que nós lemos, que Jesus ele estava orando, e um dos seus discípulos estava observando Jesus orar. E quando Jesus encerra a sua oração, esse discípulo pede: Jesus, ensina-nos a orar, como João Batista fazia e ensinava os seus discípulos. Na cultura judaica do primeiro século, isso era muito comum. Muitas pessoas tinham um mestre a quem elas seguiam, a quem elas queriam parecer. Então era muito comum que o discípulo quisesse aprender tudo com o seu mestre, não só o seu conhecimento teórico, mas também as suas práticas de fé, a maneira como ele se relacionava com o divino, com o sagrado. E este discípulo, ele está olhando para Jesus e vendo Jesus se relacionar com Deus, e ele quer aprender um pouco sobre isso. Dentre os ensinamentos de um mestre judeu do primeiro século, estava justamente a oração, porque através da oração, os mestres espirituais, eles ensinavam os seus discípulos a orarem, e a oração que esses homens faziam refletia o tipo de conhecimento que eles tinham de Deus, o seu entendimento sobre Deus e aquilo que eles pensavam sobre Deus. E com Jesus não era diferente. Jesus era também um grande mestre, apontado e reconhecido como um grande mestre, e ele está orando, e os seus discípulos estão observando, e eles querem aprender um pouquinho mais da perspectiva de Jesus a compreender Deus e como poder compreender Deus. Então esse discípulo, que nós não sabemos quem é e que não sabe orar, ele pede que Jesus ensine, que ele possa orar também, para que, quem sabe, de alguma forma, esse discípulo consiga se relacionar com Deus como ele via Jesus se relacionando com Deus. E nesse ponto aqui eu acho muito interessante, eu estou tentando imaginar essa dinâmica do discípulo olhando Jesus orar e falando: Jesus, me ensina a orar, e Jesus se coloca do lado desse discípulo e os dois vão orar juntos, ensinar alguém a orar.
vocês que têm uma boa caminhada de fé com Jesus, que já passaram muito tempo de igreja, algum dia, alguém te ensinou a orar? Alguém que sentou com você e falou, senta aqui, deixa eu te ensinar uma coisa. Esse aqui é o livro da Bíblia, a Bíblia diz isso, mas agora eu vou te ensinar a orar. Já aconteceu com você isso? Eu estou tentando imaginar essa dinâmica, Jesus sentando com alguém e ensinando a orar. O que me agrada muito pensar nessa expectativa de que a fé cristã não se constrói sozinha, ela se constrói sempre em companhia. Ela se constrói sempre um contando com o outro, um ajudando o outro. E é óbvio que a gente precisa ter nosso tempo a sós com Deus. Jesus também nos ensinou isso. Quando você for orar, no texto de Mateus capítulo 6, que ele também fala sobre oração, Jesus fala, você vai para um lugar secreto, você se retira. Nós precisamos ter nosso tempo de oração sozinho. Mas a Bíblia nos ensina muito, muito a termos tempos de oração juntos também. Porque quando a gente ora junto, e você pode perceber isso, quando a gente ora junto com alguém, você conhece com quem você ora, por quem você ora e a quem você ora. Quando você está orando, você conhece com quem você ora, você desenvolve uma intimidade, uma amizade, uma cumplicidade com quem você está orando. Aí os problemas de um, a alegria de um passa a ser as suas também. De repente vocês dois iniciam uma oração por outras pessoas, por outras circunstâncias, então vocês passam a também se identificar por quem vocês oram. E o mais importante, quando vocês oram juntos, vocês acabam conhecendo a quem vocês oram. Eu ganhei um presente de um grande amigo meu esse ano. Ele foi muito generoso comigo, o Jefferson. Ele me deu um livro que foi talvez o livro mais precioso que eu li esse ano. Esse livro aqui, A Comunidade Cativante. E falando sobre oração, o autor do livro, Mark Dever, ele diz o seguinte: quando oramos juntos, as nossas necessidades se tornam públicas. E quando Deus responde, a sua glória se torna pública. Por que devemos orar juntos? Para que as nossas necessidades se tornem públicas, mas também para que quando Deus manifestar a sua vontade, a glória dele se torne pública, ele seja glorificado. E ele continua: ao orarmos coletivamente, enfatizamos as prioridades espirituais acima das circunstâncias físicas, e enfatizamos nossas vidas juntos acima das nossas necessidades individuais. E eu gostei demais dessa frase, que quando a gente ora junto, nós estamos abrindo mão das nossas necessidades individuais e passando a enfatizar nossa vida junto, em comunidade de fé. Quando você começa a orar junto com alguém, e a gente passa muito por isso quando marido e mulher oram junto, quando pais e filhos oram junto, quando amigos oram juntos, quando discípulo e discipulador oram junto, a gente começa a perceber que se forma realmente uma empatia de que o sofrimento de um é o sofrimento do outro, a alegria de um é a alegria do outro, e isso a gente acaba ganhando em oração, mas só se a gente faz junto, só se a gente está próximo para poder fazer isso. E mais, eu percebo que quando você está orando junto com alguém, a unidade que cria em torno de vocês, que acaba protegendo sobre qualquer conflito. Igrejas que não oram juntas são as igrejas mais suscetíveis a conflito, porque eles não estão unidos em torno de um mesmo propósito, eles não estão protegidos pela unidade criada pela oração. E esse discípulo está caminhando com Jesus e ele não quer apenas aprender a orar como Jesus. Ele quer aprender a orar também com Jesus, na companhia de Jesus, para tentar desenvolver uma intimidade com Deus como Jesus tinha. E eu acho muito interessante que a resposta que Jesus dá ao pedido desse discípulo é aquilo que nós viemos a conhecer hoje como a oração do Pai Nosso. Não sei se você já tinha lido, essa oração está registrada no livro de Mateus, no capítulo 6, e aqui em Lucas 11. E em Lucas 11 tem algumas palavras que não constam na oração que Mateus registrou em Mateus capítulo 6. Mas não sei se você tinha parado para se atentar para isso, de que aquilo que chamamos de oração do Pai Nosso, ela nasce de um diálogo. Ela nasce de uma dúvida de um discípulo de Jesus. E quando Jesus está conversando com esse discípulo, atendendo a esse pedido desse discípulo,
na minha interpretação bíblica, Jesus não está ensinando frases que devem ser repetidas. O discípulo falou, Jesus me ensina a orar, e Jesus falou, decora essa frase, essa, sua oração está feita. Quando eu olho para aquilo que nós chamamos de oração do Pai Nosso, eu não vejo frases ser repetidas. Não entendo que Jesus está nos pedindo para repetir frases. Até porque, se você observar, e a gente vai observar, as frases que compõem o Pai Nosso, elas são extremamente comprometedoras. Não dá apenas para repetir algo que é tão envolvente e tão comprometedor de forma leviana, apenas repetir por repetir. Olha só o que Jesus fala na nossa oração. O seu discípulo pergunta, como é que eu oro, Jesus? Jesus fala assim, olha, quando você for orar, a primeira coisa que você tem que se atentar é que você está diante de um Pai. Quando você vai dialogar com Deus, a primeira coisa que tem que ter em sua mente é que você não está como diante dos deuses que existiam na antiguidade, que você precisava fazer sacrifícios para ele, para apaziguar a sua ira, ou que você precisava fazer alguma oferta para que esse Deus atendesse o seu pedido. Jesus fala, nada disso. Deus não se compara a nada que existe. Nada. Então quando você se colocar diante de Deus em oração, primeira coisa a pensar, estou diante de um Pai. E não um pai falho como nós, seres humanos. Você pode ter tido o melhor pai do mundo, ou talvez um pai muito complicado, mas Jesus não está falando para você estar diante do pai nem daquele melhor pai que conhecemos, nem daquele mais complicado. Estamos falando de um pai perfeito, de um pai que nunca falha. E no texto original, a palavra que Jesus usa aqui é a palavra Abba, que as crianças judias, desde pequeno, usavam de forma carinhosa com os seus pais. Seria o nosso equivalente de papai. Jesus está tentando ensinar-nos que quando nós vamos dialogar com Deus, temos que ter essa consciência, estou diante do Pai que me ama, do meu Pai querido, do meu Pai amado, do Pai que nunca vai me desapontar. Talvez o meu Pai terreno tenha falhado comigo, me frustrado, mas nos céus eu tenho um Pai que nunca vai falhar, nunca vai desapontar, nunca eu vou ficar espantado com algo que Ele vai fazer e vai me surpreender de forma negativa. Pelo contrário, Jesus nos ensina que nós temos nos céus um Deus que é amoroso, que é carinhoso e que está de braços abertos. E Jesus ensina mais ainda, Ele fala assim, que quando você se dirigir a esse Deus, Ele é um Deus que é Pai, mas também Ele é um Deus santo, que deve ser honrado, que deve ser glorificado, que deve ser exaltado. Jesus fala, quando você se dirigir a esse Deus em diálogo, a esse Deus que é Pai e Santo, lembre-se também que Ele é Rei. E como Rei, Ele tem um reino que Ele governa, e este reino no qual Ele governa, Ele também quer trazer sobre a terra. Esse Rei deseja que a sua vontade, que é feita no reino eterno, seja feita também no tempo presente. Esse Deus, Ele é cuidadoso, não nos desampara, não nos deixa faltar aquilo que necessitamos para as nossas necessidades básicas de vida. E esse é um Deus perdoador. É um Deus que nos perdoa e nos ensina, com o perdão que recebemos, a estender a outros. É assim que Jesus ensina esse discípulo a orar. A dúvida do seu discípulo é saciada por este ensino. Não, percebam, não é frases repetidas, são ideias, são percepções de Deus. É uma maneira de você pensar em Deus. Quando você vai dialogar com Deus, é pensando em quem Ele é, naquilo que Ele fez e naquilo que Ele está fazendo no tempo e na história. É assim que Jesus responde a esse discípulo. É dessa forma que Jesus orienta ao seu discípulo que quando ele quiser orar, quando ele for se colocar diante de Deus, é dessa forma que ele deve se colocar diante de Deus. E essa oração, ela é o diálogo que ela gira em torno daquilo que Deus é. Não tem nada a ver com nossa vontade, sim com a vontade de Deus. Não tem nada a ver com a gente, mas aquilo que Deus é. A oração está intimamente vinculada com Deus. Eu fico pensando que talvez a nossa vida moderna nos atrapalhe de olhar para isso aqui e pensar, poxa, mas agora ficou difícil orar. Orar desse jeito, pensando em todas essas coisas, parece que ficou mais complicado. A nossa vida moderna talvez tirou de nós
duas coisas fundamentais para que isso seja possível: a quietude e a contemplação. Não sei se você é assim ou se conhece pessoas que chegam em casa e a primeira coisa que fazem é ligar a televisão ou rádio. Não estão nem ouvindo, não sabem nem o que está acontecendo, mas precisa de barulho. Precisa estar ouvindo alguma coisa para não ter essa sensação de que está sozinho. Conhece alguém assim? Ou é assim? Nós somos assim nos tempos de hoje porque nós perdemos essa questão de simplesmente se aquietar. Se aquietar. E uma vez que estamos apenas em silêncio, contemplar Deus. Não com olhos de maneira visível, mas contemplar no sentido de imaginar tudo aquilo que Deus é, e fez e tem nos falado. E aí quando a gente perde essa prática da quietude e da contemplação, as nossas orações elas passam a ser apenas petições. Apenas uma lista que a gente apresenta diante de Deus, como a gente leu o Edward Bonds falando, uma lista que a gente apresenta apressado, com hora de recebimento. Deus, aqui está a lista do pedido, mas está um xerifado, né? Deus, está aqui a lista de pedido e eu preciso disso aqui para daqui a pouquinho. E fica batendo a mão esperando. Somos assim porque nós não temos mais essa prática de desfrutar da presença de Deus, de apenas estar ali. Aliás, a gente pensa que precisa falar para orar. Mas como assim, Wilson? Não precisa falar para orar mais? Agora você complicou tudo. A gente perdeu esse negócio de apenas estar com Deus, de se aquietar e falar assim: Deus, estou aqui, Deus. Estou aqui. Quando a gente olha para o texto, você vai perceber dois detalhes. A forma como Jesus encerra este ensino para esse discípulo. Tem dois detalhes que eu quero mostrar para vocês, e aí então eu vou encerrar a mensagem de hoje. Lá no versículo, depois que Jesus ensina a pensar em Deus e a contemplar Deus, a partir do versículo 5, Jesus vai nos dar dois exemplos. Dois exemplos para nos ajudar, para finalizar esse ensino sobre oração, responder a pergunta do discípulo que pediu: ensina-nos a orar. Ele vai dar dois exemplos com o qual ele fecha esse ensino. A partir do versículo 5, Jesus fala o seguinte: vamos imaginar que você tem um amigo e que esse amigo, durante a noite, ele vai até sua casa porque ele está necessitado e ele sabe que você pode ajudá-lo, então ele vai desesperadamente até você para que você pode ajudá-lo. Eu olho para isso e penso Jesus ensinando de que na oração nós apresentamos não apenas as nossas necessidades, mas também a nossa motivação. E Jesus nos encoraja: olha, se um amigo seu não te recebesse, porque é amigo, ele receberia pela insistência. Imagine então Deus, que quer ouvir o que você tem para falar, e ainda quer ouvir de forma insistente. E uma outra coisa que Jesus fala, depois ele segue então essa história, ele fala assim: se vocês, e vejam bem, gente, quem está falando de Jesus, tá? Não vamos ficar bravos comigo. Jesus fala: se vocês que são ruins, pense em alguém ruim, você, e eu também, claro. Jesus fala: se vocês são ruins, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá o Pai Celestial? Quem dirá? Você pensa que você pode dar coisa boa para o seu filho? Pense então em Deus, que dará muito mais do que aquilo que a gente pede ou pensa, como a gente acabou de ler. Jesus nos ensina a não ficarmos... Quando Jesus fala isso: olha, se vocês são ruins, sabem dar coisas aos seus filhos, imagine então Deus. Jesus está nos ensinando o seguinte: não fica bicudo se você pedir uma coisa e não receber. Por mais estranho que possa parecer, se não te foi concedido, é porque não era bom para você. Porque o seu Pai sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Eu pedi e não recebi. Deus tem coisa melhor para você. Talvez seja porque Deus tem coisa muito melhor para você. Não, mas isso é necessidade básica, isso aqui não tem como Deus não querer.
Olha, Deus tem seus caminhos e as suas explicações que nós desconhecemos. O que eu sei é que Jesus disse que eu sou ruim e faço coisas boas para meus filhos. Quem dirá Deus? Se Deus não fez, Ele tem outros planos. Ele tem outra coisa em mente que eu ainda não consigo entender. Mas eu decido confiar no seu amor. Decido confiar em sua soberania. Decido confiar que esse Pai amoroso não falha. Então, se Ele não atendeu, não fez como eu pensei que Ele faria, como eu pedi que Ele faria, é porque Ele tem outro plano. É porque Ele tem outra coisa em mente. Mesmo que não saia do jeito que eu pensei. Quando a gente desenvolve esse pensamento sobre oração e sobre Deus, a gente vai perceber que às vezes nós somos levados a fazer orações sem palavras. Nós pensamos assim: agora eu vou orar. E aí você percebe que você não tem nada para falar. Mas você está ali em espírito de oração. Você está apenas deixando Deus ler o seu coração. Em outras vezes, outras possibilidades, às vezes você tem muito para falar, você começa a falar. Mas aí o assunto fica tão bom com Deus que você já nem lembra mais como começou essa história. Você lembra que, nossa, quando eu comecei essa conversa com Deus, eu ia pedir alguma coisa, mas eu comecei a falar de outras coisas e... nem lembro mais o que eu ia pedir, está tão bom aqui. É dessa forma que eu entendo oração, uma oração simples. Algo que me coloca diante de Deus, que me faz responder algo para Deus. Quando eu penso em oração simples, dentro dessa nossa série de mensagens, eu estou pensando que Deus está falando alguma coisa comigo e agora eu vou responder, mesmo sem palavras ou com qualquer palavra, mas o que é importante é que eu tenha esse tempo com Ele. Que eu esteja junto dEle, desfrutando de Sua presença. Talvez poderíamos pensar em oração, não como coisas a serem ditas, mas a um lugar que nós vamos. Porque Jesus fala, quando você for orar, vá para o seu quarto. Poderíamos pensar em oração como ponto de encontro com Deus, como o desenvolvimento de uma amizade com o nosso Pai, que nos ama. Eu queria completar essa nossa série de mensagens, essa nossa mensagem de hoje. A série acaba semana que vem. Lembrando a você que a oração é um diálogo, e é um diálogo que eu espero sempre que seja iniciado por Deus. Se eu não ouvir Deus falar, então eu vou falar e eu vou iniciar para quem sabe, Deus, você tinha falado isso, eu não tinha entendido, desculpa. Então vamos retomar de onde o Senhor parou então. Mas eu queria te encorajar a pensar na oração como um diálogo iniciado por Deus. E talvez se você não está ouvindo o começo dessa conversa, você pode dizer, Deus, olha, o Senhor falou alguma coisa que eu perdi, talvez caiu a sintonia, o Senhor pode falar de novo, por favor? E Deus terá o maior prazer de te falar. Quando a gente pensa em oração, devemos pensar que oração é um tempo de reconhecer quem Deus é, quer fazer e está fazendo. A oração é uma das nossas mais interessantes provas de fé, porque ela vai contra o óbvio, vai contra diagnósticos, vai contra possibilidades, vai contra circunstâncias. Através da oração, nós não estamos contemplando possibilidades, nós estamos reconhecendo quem Deus é. Deus, os médicos disseram que não dá, mas eu ainda assim quero confiar no Senhor. Deus, eu não vejo como esse cenário pode mudar, mas eu quero confiar no Senhor. Deus, eu não sei de nada, mas eu quero saber alguma coisa vinda do Senhor. E oração é uma forma de nossa vontade se alinhar com a vontade de Deus. É aquilo que eu falei, de repente começar uma oração pensando em alguma coisa, mas aí você começa a perceber os ajustes que são feitos nessa caminhada com Deus. Eu li isso em algum lugar, não lembro qual, nem quem é o autor, mas dizia o seguinte a frase: eu não sei o que seria da minha vida se Deus tivesse dito sim a todas as minhas orações. Eu não sei aonde estaria se Deus tivesse dito sim a todas as minhas orações. Então eu prefiro confiar que quando Ele disse não ou espera, Ele tinha bons motivos para isso. E aí eu concluiria te perguntando, como é que tem sido as suas orações? Como é que você tem desenvolvido
esse diálogo com Deus. Preste atenção, eu vou te contar uma história rápida e aí a gente finaliza esse nosso tempo. Ele adquiriu uma fazenda, só que como ele era um homem de negócios, ele não tinha condições de cuidar da fazenda. Então, ele contratou um caseiro para tomar conta de sua fazenda. E como ele não conseguia estar frequentemente na fazenda, ele fez um acordo com o seu caseiro. Ele falou: faz o seguinte, eu não tenho como vir aqui, eu tenho muitos negócios para cuidar, então eu vou deixar acertado com todos os comércios da cidade. O que você precisar, você vai lá e pega. E depois, quando eu vier, eu acerto. Você entendeu? Eu vou deixar acertado lá. O que você precisar, você pega. E aí, quando eu vier, quando eu puder vir, eu passo e acerto. E ficou assim combinado então com o caseiro, que aquilo que o caseiro precisasse, ele passaria nos comércios, dizendo: olha, fazendeiro que me mandou. Eu só vim pegar aqui, ele falou que depois ele acerta. E ficou assim combinado então, e aí esse fazendeiro, por conta dos seus negócios, ele ficou muito tempo sem conseguir ir à fazenda. Mas aí teve um dia que ele foi. E quando ele chegou na fazenda, ele ficou assustado com o que ele viu. Porque a cerca estava caída, o mato estava grande, o galinheiro tinha sido invadido e as galinhas roubadas, a casa estava em deterioração, estava uma bagunça tremenda, os cavalos tinham fugido, os animais estavam, parece que, mal alimentados. Esse fazendeiro, ele se assustou com isso. Aí o que ele fez? Ele foi até a casa do caseiro para verificar o que tinha acontecido. E a sua surpresa foi que quando ele chegou na casa do caseiro, a casa estava quase irreconhecida. Tinha agora 3 andares, completamente pintada, toda bem preparada, com uma piscina, um carro importado na garagem. Ele entra na casa, ele vê uma TV gigantesca na parede, e aí ele pergunta para o caseiro: o que está acontecendo aqui? E o caseiro fala para o fazendeiro: ué, você não disse que tudo que eu precisasse eu passava na cidade e comprava e se acertava? Eu fiz isso. Tudo que eu precisei, eu passei lá e comprei. E o fazendeiro, triste e decepcionado, ele diz o seguinte para o caseiro: sim, eu disse que você poderia passar e pegar o que precisasse, mas quando eu disse isso, eu estava pensando na fazenda e não na sua vida pessoal. Eu fico pensando quantas vezes nós não fazemos isso com a oração, porque Deus fala: peçam e lhe será dado. A gente fala: tá bom, Deus, preciso disso. Deus fala: mas e meu reino? E aquilo que eu quero fazer no mundo e na história, você não vai falar nada por isso? Realmente tudo que você tem para pedir, para falar, é sobre a sua vida pessoal e suas necessidades? E o meu reino? E a história de redenção da humanidade? Às vezes somos como esse caseiro, cuidamos muito bem das nossas vidas e não fazemos uso da oração para cuidar do reino de Deus. Então, um encorajamento para nós finalizarmos essa celebração dessa noite é que sim, possamos apresentar nossas necessidades a Deus, mas que a nossa prioridade esteja intimamente vinculada com as necessidades do reino de Deus. Até porque Jesus disse que das nossas necessidades cuida Ele. Jesus mandou a gente ficar preocupado com o reino de Deus e com sua justiça, e que as outras coisas que nós precisamos, Ele nos acrescentaria. Eu acho que eu ouvi isso na Bíblia. Está na Bíblia, né? Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Busque o reino de Deus. Deixa que Deus cuide das coisas de Deus e deixe que Deus cuide das suas coisas. Não se preocupe com as suas necessidades, porque Jesus disse que o Pai sabe do que você precisa antes de você pedir. O Pai sabe do que você precisa nesta noite. Queria te convidar a ficar de pé nesta hora.